Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que você vai estar nos assistindo e compartilhando conosco deste tempo. Eu costumo dizer sempre que este é um momento muito especial, não só para mim, mas para cada um de nós, porque este tempo, embora curto, é o tempo que nós temos reservado para conversarmos sobre a palavra do Senhor, sobre temas levantados na palavra de Deus. E à luz desta palavra e orientados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos passar aqui alguns minutos nesta conversa. Espero que seja agradável e que seja edificante para cada um de nós. Antes, quero saudar aqui, neste domingo, que é o Dia dos Pais, né? Dar aqui os meus parabéns, as minhas congratulações para todos aqueles pais que estão naturalmente reunidos com a família, com os filhos. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós, pais e avô também, por que não, não é mesmo? Muito bem, hoje nós vamos pensar e conversar sobre generosidade. E como escreveu aqui o mentor do livro, que tem servido de base para nós, o nosso querido reverendo Israel Belo, ele diz que generosidade é a arte de devolver o que não é nosso. Muito legal. E isso nos parece até um tanto quanto óbvio, né? Devolver aquilo que não é nosso. Mas nos tempos atuais, generosidade nos parece um pouco distante. O que você acha? Se perguntássemos o que é generosidade, eu tenho certeza absoluta que todos nós descreveríamos sobre generosidade, pela experiência de vida, por testemunhos de tantas outras pessoas, e até mesmo por consultar o dicionário, vai estar lá descrevendo, né? E é lógico que tudo isso é muito bom, mas exercitar generosidade, vivenciar generosidade, aí sim vai uma distância muito grande. Aliás, nestes tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de pandemia, em que a tecnologia muito nos ajudou, e isso é inegável, né? Isso é inegável, nós vemos o outro lado da moeda, que é também o distanciamento físico de cada um de nós, que por vezes dificulta o exercício dessa generosidade, porque a gente acaba se escondendo, né, nos encontros virtuais, né, nas reuniões virtuais, né, porque é muito tranquilo você mandar uma mensagem virtualmente, você não sabe como que a pessoa que vai receber sua mensagem, em que clima, em que ambiente ele estará, né? Isso é comum para cada um de nós. Quantas vezes a gente está participando de reuniões ou de alguns encontros, como a gente está vendo a pessoa na tela e muitas das vezes a pessoa que está do outro lado não nos vê, a gente atende uma porta, atende um telefone, mas está vendo, está participando, né? E essas coisas às vezes dificultam a gente estar junto, a gente estar próximo. Existem vários textos bíblicos que retratam a questão da generosidade, né? E um deles é muito conhecido de cada um de nós. É o chamado Bom Samaritano. Não é verdade? Eu tenho certeza que você já conhece. Mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a história relatada biblicamente, mas já ouviu alguém falar.
e se tornou um jargão, né? Falar-se de bom samaritano, esse cara é um bom samaritano, né? Pois bem, eu não vou ler o texto do bom samaritano, naturalmente. Eu quero me ater a um outro texto bíblico que mostra, entre tantos outros, né? Mas eu vou me ater a este, que mostra um tratamento com muita generosidade por parte de um homem chamado Boaz. Um judeu, homem rico, homem de posses, respeitado proprietário de terras lá em Belém, e que veio, inclusive, a ser bisavô do rei Davi. Olha que história fascinante, não é não? Pois bem, o texto está registrado no livro de Ruth, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 18. Mas eu quero, antes de lermos o texto e de conversarmos em alguns ensinamentos que esse texto nos traz, através do exemplo de Boaz, eu quero te convidar para que nós oremos, pedindo a direção e orientação do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, por poder, ó Deus, abrir a Tua palavra e extrair dela, Senhor, iluminados pelo Teu Espírito, os ensinamentos que tanto carecemos, que tanto precisamos. E assim, Senhor, Tu nos ajude a exercitar o tema que nós vamos estudar hoje, que é a generosidade. Ajuda-nos, Pai, com palavras de bênção, com gestos que aquecem, com testemunhos, Senhor, que edificam vidas. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos ler o texto da Palavra de Deus, que está registrado no livro de Ruth, capítulo 2, do verso 1 ao verso 17. É bem patente aqui que o livro de Ruth, ele descreve toda a trajetória dessa mulher, dessa heroína maravilhosa que foi essa mulher de Deus, chamada Ruth. Mas, no decorrer dessa história, a gente percebe um coadjuvante nesse processo, que é exatamente o Boaz. Mas, para entender, eu quero ler o texto com você. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muito bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Já começa a inserir Boaz na história. Ruth, a moabita, disse a Noemi. Você que não conhece a história, Ruth era nora de Noemi. Ela havia casado com um dos filhos de Noemi. E o marido dela morrera. Assim como o outro filho e o marido de Noemi. Então, ficou as duas noras, Ruth e outra nora, mais Noemi. E aí Noemi, que estava vivendo em Moabe, resolve voltar para Belém. Então entra a Ruth nesse momento e disse: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas daquele que me favorecer. Isso já em Belém. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, aqueles que também estavam ali apanhando as espigas. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: olha o tratamento, o Senhor seja convosco. E olha o que responderam os segadores ao Boaz a essa palavra de bondade, a essa palavra que abençoa. O Senhor te abençoe. Percebe aí a troca? O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, porque ele estava vendo aquela mulher, a Ruth, no meio deles ali.
e pergunta: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, portanto estrangeira, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na jossa. Então disse Boaz a Ruth, aí ele já se direciona a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, a Ruth, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela saiu de Moabe e foi para Belém, aonde ali se adorava o verdadeiro Deus. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Era uma quantidade boa, uma quantidade grande. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, que havia apanhado também o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Esse é o texto que nós escolhemos aqui para mostrar um pouco da atitude generosa deste homem, não só para com a Ruth, mas para com todos os segadores que estavam ali próximo de sua propriedade. É isso? Pois bem, o que nós podemos extrair desse texto, né, da atitude de Boaz para com os segadores e para com Ruth? Primeiro, percebemos aqui a atenção e o interesse no trato, no cumprimento, na receptividade às pessoas, como gostaríamos que fôssemos tratados. Ou seja, foram palavras que aquecem o coração, palavras que estimulam, palavras que faz com que a gente receba de volta, palavras também que nos edifica. Veja qual foi a manifestação de Ruth, logo assim que Boaz
chega para os segadores e chega para ela ali na propriedade e fala. Ela diz: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda nem como uma das tuas servas. Então foram palavras que abençoaram, palavras que encheram o coração de regozijo, não só dos segadores, como da própria Ruth, que ali estava numa situação muito especial, muito especial. No segundo momento, nós percebemos aqui que não houve, por parte de Boaz, julgamento em relação a qualquer pessoa, ou aquela pessoa, ou a Ruth especificamente, que não era a pessoa do seu grupo. Ele não a discriminou, porque na verdade ela era ali uma estrangeira, ela era moabita, ela não era judia. E o pior, na cultura daquela época, mulher e viúva era considerado miserável aos olhos dos homens daquele tempo, do seu tempo, né? Todos vocês sabem que a mulher não era nem contada dentro desse processo. E se ela, por acaso, não tivesse filho, fosse conhecido como a mulher do ventre seco, também era discriminada. Mas Boaz, nesse momento, ele não a discriminou, não a censurou, muito pelo contrário. E agindo desse modo, Boaz já refletia aí o coração de Deus, que não nos vê pela aparência, louvado seja o Senhor por isso, como as pessoas nos veem, muitas das vezes. Mas como Deus olha para o nosso coração, Boaz, com aquele tratamento, estava refletindo exatamente o coração de Deus. Se você abrir a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, você vai ver exatamente as palavras do Senhor àquele profeta, o profeta Samuel. Quando ele foi lá na casa de Jessé para ver quem é que poderia efetivamente ajudar o rei Saul naquela época. Ele estaria ali escolhendo o futuro rei, aquele que sucederia a Saul. E olha o que Deus dissera a Samuel. Está aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 7. Ele diz: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Percebe como é que Boaz, agindo dessa maneira com os segadores e com a Ruth, ele estava refletindo exatamente aquele ensinamento de Deus, refletindo exatamente o coração de Deus quando disse a Samuel para que não atentasse apenas para a aparência. Sabemos, no entanto, irmãos, que o quanto é difícil julgar as pessoas com os padrões divinos, com o padrão que o Senhor orientara aqui a Samuel. Tão humanos quanto somos. E o pior é que sabemos que se assim agirmos, o resultado é que podemos nos tornar alvos de julgamento com a mesma medida que usarmos com os outros. E aí eu quero chamar a sua atenção para ler também o texto da Palavra de Deus que retrata isso. Isso não é da minha cabeça. Isso não é de um comentário solto. É de algo que o Senhor Jesus já estava nos ensinando. Mateus capítulo 7, os 2 primeiros versículos diz o seguinte, ó: não julgueis
para que não sejais julgado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Texto que está intitulado aqui como o juízo temerário é proibido. Então, agir conforme ensinado e exercitado por Boaz com Ruth e os demais segadores é o ensinamento que nós devemos ter conosco, com as nossas palavras de bondade, com as nossas palavras que abençoam, com as nossas palavras que venham a aquecer o coração. Porque se a gente fizer diferente, estamos sujeitos, estamos vulneráveis a exatamente isso que Jesus está registrado na sua palavra aqui em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Muito bem, já vimos então aqui, no primeiro ponto que nós colocamos aqui, foi a atenção, o interesse no trato, no cumprimento e na receptividade às pessoas como gostaríamos que fôssemos tratados. Isso tem um efeito cascata. Eu disse aqui, né? À medida que você trata bem alguém, naturalmente você também é tratado de forma bondosa, de forma generosa. E segundo, percebemos aqui que quando você trata com bondade, quando você trata com generosidade, você não discrimina. Você realmente não exclui e não escolhe aquele a quem você vai tratar bem e aquele que você não vai tratar bem. Nós aprendemos então aqui com Boaz que isso ele estava refletindo o coração de Deus sem usar de qualquer julgamento. E agora, em terceiro ponto, eu quero destacar aqui que uma ação de bondade, de generosidade, ela tem exatamente um efeito de multiplicar, ou seja, é um efeito cascata. Ruth fazia de tudo por Noemi. O que fez a Ruth foi proteger Noemi, que já estava sem marido, estava sem os 2 filhos, e na cultura daquela época, ela sabia muito bem que ela seria nem contada, como hoje as mulheres são. Então o que Ruth fez foi para proteger Noemi, mesmo sendo estrangeira e se arriscando da forma como se arriscou. Boaz, por sua vez, fez para proteger Ruth. Percebe que uma coisa ela vai suscitando outra, ela vai gerando outra. Então, é isso que a igreja de Deus, é isto que o povo de Deus, diferentemente do que o mundo prega, precisa viver e precisa exercitar bondade e generosidade. O escritor Henry David Thoreau disse que a bondade é o único investimento que jamais falha. E é verdade. Embora seja verdade, Boaz não esperava nenhum retorno. Nenhum retorno. E se esperasse retorno, que retorno poderia oferecer-lhe uma mulher estrangeira, pobre e viúva? E se você conhecendo o texto, que mais tarde Boaz veio a ser o marido de Ruth, ele nem poderia imaginar que viesse a ser o protetor, né? o marido de Ruth, porque tinha, pela cultura, alguém na frente dele que era exatamente quem deveria esposar Ruth, se fosse o caso, que não foi, e acabou resultando em Boaz. Pois bem,
a bondade, ela é sempre, deve ser sempre desinteressada. Se o gesto nosso de cumprimentar um visitante, de abraçar um visitante, de sorrir para alguém, por exemplo, visar algum retorno, se fizermos isso porque queremos que a pessoa dê um retorno igual, então não é motivado pela bondade. Não é motivado pela bondade. Isso chama-se de uma outra coisa. Isso chama-se de estratégia, quando na verdade deveria ser generosidade. Percebe como essa questão da bondade e da generosidade, elas andam juntas? Pois é. Boaz, ele soube chegar, soube trazer uma palavra de bondade, soube trazer uma palavra que aqueceu e que moveu o coração, não só de Ruth, como também dos segadores, que responderam para Boaz: o Senhor te abençoe. Boaz, sabendo que aquela era uma mulher estrangeira, viúva e pobre, não a discriminou. Como muitas das vezes, a gente, pela aparência, nós logo já damos a nossa nota, já colocamos no lugar que tem que ser colocado simplesmente por uma aparência, quando deveríamos chegar, trazer uma palavra de generosidade. E em terceiro ponto, como nós acabamos de ver, a ação da bondade, a ação de generosidade, ela gera efeitos que vão se reverter em benefício não só de quem expressou a generosidade, a bondade, embora não com esse intuito, mas que gera também na pessoa que recebeu essa palavra, que a abençoou, um reconhecimento. Um reconhecimento. Pois bem, nós já estamos caminhando aqui para a nossa conclusão. Pois bem, irmãos, já partindo para o nosso encerramento, nós queremos deixar aqui para cada um de nós uma palavra muito forte que a gente pôde extrair do livro que está nos apoiando. Que ele diz lá o seguinte: no mundo sem os valores de Deus, tudo deve ser pago. Mas tudo é pago no mundo sem os valores de Deus. Você nasce, você paga para nascer, você paga para viver e você paga até para morrer. Então, tudo neste mundo sem os valores de Deus é pago. É pago. Agora, no reino de Deus, no reino de Deus, tudo é de graça. Tanto que Jesus nos ensina que não vivamos os valores dos homens sem Deus, no mundo sem Deus, mas vivamos os valores do reino da graça de Deus, que é generoso, que é bondoso. E olha como Deus tem demonstrado isso ao longo da existência do ser humano. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos santos, puros, mas optamos pelo pecado. Pecamos. Mas não era essa a criação que Deus fez quando criou o homem e a mulher. Então, o que Ele fez? Ele, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua generosidade, Ele deu o seu Filho para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar pelo pecado que pecamos, pelo pecado que cometemos. E esse é um preço que eu não consigo pagar,
e que você não consegue pagar. Mas é uma doação, é uma generosidade em que Deus não exige nada em troca, apenas que você reconheça o senhorio de Deus, reconheça o sacrifício do Senhor Jesus para salvar a mim e salvar a você. É por isso que Jesus, através da sua vida, através dos seus ensinamentos, através do seu sacrifício, ele fala o tempo todo em generosidade, em bondade, para nos ensinar que o melhor da vida não pode ser comprado. Simplesmente porque não está à venda. Generosidade não tem preço. E o que nós aprendemos hoje com esse texto que retratou aqui o exercício da generosidade de Boaz, é um ensinamento para mim e para você. No trato com meu irmão, no trato com o próximo, no trato com as vidas que carecem do Senhor Jesus. É uma palavra generosa, uma palavra de bondade, que pode aquecer os corações, que pode abençoar corações e que pode fazer com que as pessoas reconheçam em Jesus o misericordioso, bondoso, o generoso, aquele que nos salva e aquele que nos dá presente, que é a vida eterna. Que seja assim para mim e que seja assim também para você. Principalmente neste dia, mais uma vez, que nós falamos sobre o Dia dos Pais. Que Deus nos abençoe.